capítulo 5. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Quero dar a paz do Senhor para você que me assiste agora pela internet. Está acompanhando, essa é a Igreja Renovação das Nações, sede no Brasil, aqui no Bom Sucesso, na rua Anselmo Nogueira 765, é a Renovação das Nações, sede na África, em Ndondo. Acompanhe nossas redes sociais, inscreva-se aí no nosso canal, inscreve-se aí, compartilha, comenta, e Deus abençoe você em nome de Jesus. Marcos, capítulo 5, o versículo é o 24. Espírito Santo, nós te damos liberdade para o Senhor falar conosco, que todo impedimento saia de nós, da nossa mente, do nosso subconsciente, que o Senhor tenha liberdade para nos chocar com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não seja mais uma palavra a ser ouvida, não, Senhor, mas que seja uma palavra a entrar no nosso coração como uma flecha que acerta o alvo e produz transformação, em nome de Jesus. Amém? Por favor, celular aí no não perturbe, no silencioso. Por gentileza. Já eu leio. Nós estamos numa série de mensagens chamada Princípios de Fé Sobrenatural. Quando a gente fala de fé, muitos cristãos ainda não entendem o que é fé verdadeira. Eu gostaria que você recebesse essa palavra para você. Está chegando bem aí atrás, Alisson? O som tá? Receba essa palavra para ti. Por favor, não escute a palavra, não. Receba e viva isso. Engula como uma comida gostosa que vai te trazer um benefício. Tá? Deus quer falar contigo, deixa Ele falar contigo nessa noite. Mas falando de fé, eu quero falar que fé é diferente de confissão positiva. Muitos cristãos ainda confundem fé com confissão positiva. Por mais que a fé tenha muita positividade, mas a fé não é somente confissão positiva. Tem gente que acha que fé é só não, confissão positiva, vai dar certo, 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 vai dar certo. Tem gente que acha que isso é fé. Fé é muito mais do que isso. A fé, por mais que seja positiva, que ela traga uma positividade para quem declara, para quem vive, para quem crê, mas ela é muito mais do que isso. A fé, ela tem características que diferem da confissão positiva. E uma dessas características é a que eu vou abordar nessa noite. Vou falar sobre a ousadia da fé. O meu tema hoje é a ousadia da fé. A fé sem ousadia, ela não passa de uma confissão positiva. Essa é a questão. Quando a fé não tem ousadia, a fé se torna apenas uma confissão positiva. O que difere a fé da confissão positiva é justamente a ousadia. E nós vemos várias passagens na Bíblia de pessoas que expressaram a sua fé através da ousadia. E eu quero que você entenda e receba isso para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos ler. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia. Estou no versículo 24 de Marcos 5. Grande multidão o seguia, comprimindo, ou empurrando, ou apertando ele. Porque a multidão era grande. 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, quantos anos? 12. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Todo mundo sabe o que é hemorragia, né? No caso aqui, na mulher,
era como se fosse um período, aquele período da mulher, que toda mulher tem, né, até certa idade, mas essa mulher, ela estava nesse período há 12 anos. Imagina, eu imagino que não, eu não sou mulher, mas eu imagino que é uma coisa que incomoda, né? Você sangrar por X dias. Mas imagino 12 anos. 12 anos aquela mulher tinha uma hemorragia, não é? E ela diz o 26 que ela muito padecera na mão de vários médicos. Ou seja, ela até tinha uma condição, porque ela ia em médicos. Ela não era uma mendiga, diferente das pregações passadas, né? Ela foi em vários médicos. Ela deve ter tomado ou feito alguns tratamentos. Mas ela já muito tempo, há 12 anos, padecera. Diz a Bíblia que ela padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Ou seja, mostra que ela tinha uma certa condição, que ela tinha condições financeiras e que ela gastou tudo que ela tinha. Ela era uma pessoa de boa condição e ela ficou pobre ou gastou todas as suas posses durante esses 12 anos tentando ficar curada dessa hemorragia e não conseguiu. Vamos desenhando a história dessa mulher. Sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Outra informação que nós temos. Além dela ter gastado todo o dinheiro dela, todas as suas posses, ela não melhorou. Ela ficou pior. Cada ano que passava, ela ficava pior da sua hemorragia. Imagina essa mulher, como deveria ser, né? No mínimo com como é que chama quando a pessoa está amarelinha? Anemia, no mínimo com anemia profunda, severa, que você 12 anos derramando sangue, meu irmão, a mulher deveria ser mais amarela do que a bandeira do Brasil. Amarela, talvez magra, fraca. Imagina uma pessoa sangrando há 12 anos. Essa mulher era fraquíssima. Gastou o que tinha e cada vez ficava pior. Só que tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão era grande, que vê que até Jesus era apertado por ela, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei completa. E logo se lhes estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, da sua doença, da sua miséria. O que foi que essa mulher fez? Ela ouviu falar de Jesus e ela disse assim, dentro dela, você vê que ela perdeu as esperanças com os médicos, mas ela não perdeu a fé. Observe que dentro dessa mulher tinha uma fé original, legítima, verdadeira. Essa mulher tinha dentro dela a fé pura. Ela tinha perdido as esperanças com os médicos, porque gastou tudo e não foi curada, ficou pior. Mas dentro dela, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, agora é a minha vez, eu vou lá e eu vou ser curada. E ela fez um propósito com ela mesma. Eu posso te dizer que ela fez um propósito com ela mesma, um propósito de fé pessoal. Ela mesma disse consigo, eu vou lá, eu vou tocar nele, eu vou pelo menos tocar nele. Eu não preciso nem falar com ele, eu não preciso nem que ele coloque a mão na minha cabeça, eu não preciso que ele faça uma oração em mim, eu não preciso que ele fale nada para mim, eu só preciso tocar nele. Se eu tocar nele, eu serei curada. E diz a Bíblia que ela encontra uma grande multidão. Só que o problema não era só esse. O problema não era somente esses, por mais que sejam muitos. Era ainda mais pior. Por quê? Eu vou te dar 2 agravantes. Primeiro, ela era mulher. E a mulher nesse tempo não tinha o destaque que tem hoje. A mulher nesse tempo, ela bem ainda reservada o espaço dela na sociedade.
Ela não poderia sair falando com qualquer pessoa, principalmente com homem. Então era um grande obstáculo. Você vê que ainda lá no Oriente Médio, as religiões ainda têm essa questão, né? As mulheres são bem reservadas, andam com aquele vestido que cobre tudo. Eu vi muito isso lá na Etiópia. As mulheres, é burca, né? Que chama? É burca? Anda com a burca, você só vê os olhos delas. Porque elas ainda são totalmente reservadas. Elas não têm direito de, em alguns países não têm direito de votar, não têm direito de sentar nem à mesa para comer. Os homens sentam. Lá em Moçambique o costume ainda é assim. Olha como é o costume ainda lá. Isso em Moçambique, que é longe do Oriente Médio. Na hora da refeição, os homens sentam para comer na mesa. E as mulheres sentam no chão, afastadas para comer. E as crianças comem o que sobrar. É a cultura. Você vê, não é? E naquele tempo, há 2000 anos atrás, era pior ainda. A mulher não tinha espaço direito. Segundo, para piorar a situação, tinha uma lei que dizia que quando a mulher estava no seu período menstrual, na sua regra, essa mulher estava impura. A lei dizia que ela estava impura, ela tinha que sair do convívio da sociedade e ela tinha que ir para um lugar chamado arraial, para um lugar separado, até que passasse o dia da regra dela, da menstruação dela, aí ela voltava para o convívio na sociedade. Aí tu imagina o tanto de dificuldade que essa mulher teve para cumprir o propósito de fé dela. Se a gente listar aqui, são muitas. Primeiro, ela estava doente, fraca, derramando sangue há 12 anos, anêmica, debilitada. Terceiro, tinha uma grande multidão em redor de Jesus, e Jesus não ficava parado, Jesus ia passando. Ela tinha que correr, era aquela hora ou nunca. Terceiro, ela era mulher, e ela não podia sair no meio simplesmente dos homens. Ela não podia nem tocar nos homens. Ela poderia ser acusada. E por último, ela ainda estava impura, segundo a lei. Poxa vida, que dificuldade. Mas essa mulher não quis, não olhou para nada disso. O que falou mais forte dentro dela foi a ousadia da sua fé. E ela não quis saber de nada. Ela saiu, ela foi no seu propósito. E o que aconteceu? Ela chega, afasta a multidão, no meio da multidão, talvez por baixo, pisada, sendo pisada por todo mundo, e ela consegue chegar a Jesus, e ela toca em Jesus, e ela é curada na mesma hora, ela sente que é curada. E acontece algo interessante, no 30 diz assim, olha, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aqui Marcos ele vai relatar que quando ela toca em Jesus, ela é curada e Jesus na mesma hora sente que algo no mundo espiritual aconteceu. E Jesus disse assim, quem me tocou? E o discípulo em volta dele, mestre, o senhor está ficando doido? Como assim que a gente toca? Está todo mundo te empurrando. Lá da acolá a gente vem atravessando aqui a rua e todo mundo te empurrando, te empurra daqui, te empurra da acolá. E como é que o senhor pergunta quem é que te tocou? Acho que é Lucas, Marcos não vai dizer esse detalhe, mas Lucas vai dizer assim, sim, alguém me tocou. Todo mundo está me tocando, mas alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder na hora que alguém me tocou com fé. Observe que há um mundo espiritual
que se move, que se manifesta. E esse mundo espiritual, ele é ativado através da fé. O mundo espiritual, ele tem uma chave para ser ligada. Essa chave chama-se fé. O mundo espiritual, ele é ativado através da fé. Sem fé, como falou agora há pouco aqui o obreiro Marciano, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus se manifesta no Espírito. E se você não tem a fé para ligar o mundo espiritual, nada feito. E essa mulher usa essa fé e ousadia para tocar em Jesus. Observe que este milagre mostra que fé não é simplesmente dizer que crer, que a fé ela é expressa na ousadia. A fé ela é expressada na ousadia. Se você ouve palavra, se você está dentro de igreja, se você carrega a Bíblia, se você carrega nome de crente, mas você não expressa a sua fé em ousadia, tudo isso só vai ficar em palavras. O mundo espiritual você não consegue tocar, você não consegue atingir. Isso, essa questão da ousadia, é uma expressão da verdadeira fé sobrenatural. Essa mulher tinha uma hemorragia de 12 anos. E ela queria a cura. E ela alcançou a cura pela fé. Talvez você não tenha essa mesma hemorragia de 12 anos, principalmente. Tomara que não. Mas o que você quer tocar no mundo espiritual pela fé? O que você quer tocar no mundo espiritual pela fé? O que você tem para trazer para você através de um toque no mundo espiritual? Através de um mover no mundo espiritual, o que você precisa, que você pode conquistar através de um toque de fé, e de fé ousada. Seja qual for a necessidade que você tenha, ela só vai ser alcançada quando você usar a ousadia de fé. Quando você usar a ousadia de fé. Sabe por quê? Deixa eu te tentar abrir tua mente. O poder de Deus está à disposição de qualquer pessoa. Mas sabe quem recebe? Quem tem ousadia de fé para tocar no Senhor e tirar dele esse poder. Quantas pessoas que tocaram em Jesus e não receberam nenhum milagre? Quantas pessoas estavam lá querendo curiosas, simplesmente curiosas? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aquele ali? Aquele ali? É aquele ali que está com aquele vestido? Aquele ali com aquele cabelo? É aquele, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Quantos curiosos estavam ali para conhecer Jesus? Aquela mulher não estava ali para conhecer Jesus. Ela estava ali para tocar em Jesus e tirar dele poder. Essa é a diferença. Quando você se torna essa mulher, quando você tem essa característica dessa mulher, você deixa de ser um curioso na igreja para ser uma pessoa de fé ousada. Eu quero te motivar a ter essa fé. Eu quero te motivar a você trocar a sua fé. A você deixar de ter uma fé só de palavra, a ter uma fé de ousadia. Eu quero te motivar você a ter uma fé dentro de você, que seja capaz de mover o espiritual. Que não seja aquela fé que só de vistas, mas seja a fé que fecha os olhos e de que crê no mundo espiritual e que diz, eu vou tocar no mundo espiritual e eu vou mover o mundo espiritual a meu favor. Não importa se tenha dificuldade, não importa se tenha uma multidão, não importa que eu seja uma pessoa rejeitada pela sociedade, porque esta mulher era rejeitada pela sociedade. Não importa se você é rejeitado pela sua família, não importa se você nunca teve oportunidade na vida, não importa se você é uma pessoa que ninguém acredita em você, não importa, a fé ousada não se preocupa com isso. A fé ousada simplesmente foca e vai e diz, eu vou conseguir, e consegue. Amém?
O que falta para você? Essa mulher, a história dela está escrita na Bíblia, não é simplesmente para constar na Bíblia. A história dela está escrita na Bíblia para servir de exemplo para nós. Nós hoje estamos no lugar desta mulher e Jesus está passando. Ele simplesmente está passando. E Ele está esperando pessoas que toquem nele com fé. Que toquem nele com fé e digam: Senhor, eu quero milagre. Eu quero transformação na minha vida. Amém? Ousadia de fé é justamente isso. Ousadia de fé é esta atitude que Deus mostra. Que não olha para a timidez. Sabe, uma fé tímida? Se você ainda é uma pessoa que tem uma fé tímida, simplesmente eu tenho que te falar que a sua fé tímida, a sua timidez de fé não vai mexer no mundo espiritual. Uma fé tímida não é capaz de tocar no mundo espiritual e de fazer o mundo espiritual se mexer ao nosso favor. É a hora de você, dentro de você, dizer: Senhor, eu quero ter uma ousadia de fé. Eu quero ter ousadia, eu quero ser ousado, ousada na minha fé. Eu não quero ser um curioso de Jesus. Eu quero ser ousado na minha fé. Porém, existem inimigos da ousadia da fé. Existem. Existem coisas que estão contra nós, para nós não termos uma fé ousada. Posso destacar algumas aqui. Por exemplo, como eu já falei agora, a timidez. A timidez de fé. Tem muita gente que é tímido na fé. Não tenha. Gente, fé, deixa eu falar, fé é algo sem limites. Fé é algo sem limites. Ninguém é para ter timidez na sua fé. Fé é algo que transpõe dificuldades, que transpõe até as leis da física, e eu posso te comprovar isso na Bíblia. A fé faz cair fogo do céu. A fé faz o sol parar. A fé faz o mar se abrir. A fé faz parar de chover. A fé faz voltar a chover. A fé faz andar sobre o mar. A fé faz o morto de 4 dias se levantar. A fé faz o impossível acontecer. A fé vence as leis da física, da natureza. A fé faz reverter até o tempo. A fé é a maior força que existe no universo, no cosmos. Agora, esta fé não pode ter timidez, porque essa fé tímida não consegue nada. Por falar em timidez, deixa eu abrir um parêntese aqui para nós. Para nós. Posso falar? Sim ou não? Posso dar um recado de Deus? Sim ou não? Eu não estou falando com ninguém, tá? Estou pregando. Porque assim como eu era, talvez você seja. Estava falando para os jovens, semana passada. Quando eu cheguei na igreja, aos 14 anos de idade, eu era a pessoa mais tímida do mundo. Se alguém falasse comigo assim: ei, tu, eu ficava... Era o fim. Era o fim. Se alguém chegasse para mim, olhar numa multidão, apontasse o dedo para mim e falasse comigo, pronto, era o fim. Era mesmo que ter me baleado, ter me dado um tiro. Porque eu queria me esconder. Deixa eu te dizer uma coisa. Não aceita ser uma pessoa tímida. Eu não estou falando que é para você ser uma pessoa desbocada. Tem uma pessoa desbocada, né? Ela fala pelos cotovelos. Ela não sabe chegar no lugar com postura. Não, ela chega. Nós temos que ter postura. Nós temos que saber entrar, saber sair.
Não ser uma pessoa entrona na vida dos outros. Ser educado. Educação é coisa de cristão, amém? Falta de educação é coisa do cão, amém? No mínimo a gente tem que ser educado. Agora, tímido não. Quem aceita viver a vida toda de timidez, perde as oportunidades que Deus tem para a vida. A Bíblia não é a favor de quem é tímido. Não é. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem alguma timidez dentro de você, deixa Deus te quebrar. Ele quer quebrar e Ele quer te usar. Assim como Ele me usou. Assim como Ele me usou. Assim como Ele me chamou. Assim como Ele me quebrou. Quebrou minha timidez. Deus também quer quebrar a sua. Tenha postura, tenha educação, saiba entrar, saiba sair, seja educado, mas não seja tímido. Porque os tímidos são covardes. Os covardes não são usados por Deus. E Deus quer te usar. Talvez você diga assim, eu não consigo nem facilitar a palavra na célula. Consegue sim, porque o mesmo Espírito Santo que está sobre um, está sobre o outro. Eu não tenho condição de ser um obreiro, de ser uma obreira, de ser um pastor. Se Deus chamar, Ele te dá a condição. E Deus chama aqueles que mais se escondem. Cuidado. Deus chama quem mais se esconde. Deus foi buscar Davi lá de trás das malhadas. Os irmãos dele, tudo bombadão, musculosão, guerreiro. Nenhum. Tem mais nenhum? Tem um. Garotinho assim, franzino. Cadê ele? Está lá no mato. Manda chamar ele. Eu quero é ele. Deus chama aquele que mais se esconde. Então não venha com timidez para Deus, não. Porque Deus quer pessoas ousadas. Caleb, com 45 anos, era um grande líder. 40 anos se passaram. Caleb continuou ousado. Josué e Caleb foram os dois dos 12 que foram espiar a terra, e só 2 entraram, lembram? Porque eles eram ousados. Deus não chama os tímidos. Se você já leu a história de Gideão, Deus dispensou todos os covardes, todos os tímidos, e disse assim, da multidão de 30 mil, Deus quis só 300. Porque só os 300 eram ousados, só os 300 tinham a fé de ousadia. Então, show toda a timidez. A timidez são um dos maiores empecilhos para a ousadia da fé. Quando Deus falar contigo, Deus diz assim, vai. Deus vai falar contigo, vai. E você fica, mas se não der certo, E Deus está dizendo, vai. E a pessoa, mas se não der certo, hein? E se não der? E se eu não tiver o dinheiro para pagar? Mas 48 prestações, e se eu não tiver? E Deus, vai, eu sou contigo. Eu já te confirmei, eu já disse que eu sou contigo. E a pessoa, mas se não der? Mas eu estou com friozinho na barriga. Deus, só falta Deus pegar a pessoa e empurrar assim, vai, miséria. Porque depois que empurrou, depois que se lançou, já era, né? Deus diz assim, vai, com friozinho na barriga, com frio em qualquer lugar, tu vai assim mesmo, porque eu sou contigo. Amém? Meu irmão, timidez não é de Deus. Já falei aqui várias vezes. Eu morava no quintal da minha sogra. No quintal não, num puxadinho do lado. Meu sogro me deu. Eu fiz lá uma casa lá, até hoje está lá. Mas chegou uma hora que Deus falou assim, olha, eu vou te tirar daqui. Eu vou te dar uma casa. Tua. Escolhe onde tu quer. Confesso que eu saí procurando. A minha fé, Jurema, Genibaú. Com todo respeito, né?
a quem mora lá. Falando do local, falando das pessoas. Todo lugar tem gente ruim, né? Não tem isso não. Mas olha a minha fé, timidez. E a gente procurou. Deus disse, não. Levar vocês lá para o meio dos ricos. Vocês vão lá para o Passaré. Quando eu chego no Passaré, foi na época que o Passaré estava explodindo de crescimento. Eu chego no Passaré, os condomínios grandes, enormes, as coisas mais lindas do mundo. Aí, ó a timidez da fé. Aí lá eu fui procurar uns condomíniozinhos, aquele mais pobre que tinha. Aí lá vai eu. Aqui é muito bonito. Não, esse aqui não é para mim, não. Eu vou procurar o que é meu, cadê? Aí tinha um lá com as paredes, tudo caindo assim, tudo a pintura, tudo saindo. Aí, esse aqui que eu tenho condição de comprar. Fui lá, olhamos o apartamento, olhamos tudo, quase fechamos o negócio. Deus disse, não é aí. Aí eu fui outro. Eu vou só aqui só para ver, né? Custa nada, né? Ver. Eu falei para minha esposa, custa nada, né, filha? Ver. Já está passando mesmo aqui. O que custa a gente ver aqui, né? Vamos ver. Só para ver, viu? Só para ver. Não se empolgue, não. A gente entrou olhando. Rapaz, se a gente tivesse, não era condição. Amém. Vamos lá voltar a procurar os outros. Fui ver outro. Cheguei outro. Aqui eu acho que dá certo. Tudo caindo, tudo rachado, os rebocos tudo fofando. É aqui que dá certo. Não deu certo nem no um, nem no outro. No documento não deu certo. Teve burocracia. Deus pegou a gente pela orelha e disse assim, tenha vergonha na cara, venha para cá, para aquele que você disse que não tinha condição. É esse aqui que eu quero colocar você, que eu dei para você. Cadê a sua fé de ousadia? Pois foi aquele que a gente comprou. Compramos financiados em 15 anos. Em menos de 8, a gente quitou. E fomos lá morar no meio do povo que trabalha nos lugares aí, Exército e tal, Banco do Nordeste. Pessoal chique, a gente lá. A gente olhava assim um para o outro e ficava, hã? Primeiro que para a gente entrar, a gente teve que vender carro, a gente foi a maior loucura. Eu lembro que foi nessa época que eu vendi o carro que eu tinha e comprei um golzinho quadrado que meu pai apelidou de Pereba. Imagina por quê, né? Porque ele era cheio de Pereba. Só que era o Pereba 2, que eu já tinha tido o Pereba 1, que era um Fusquinha. E no dia que a gente chegou pela primeira vez lá no Pereba, botamos o Pereba na garagem, os vizinhos tudo olharam assim. Botaram a cabeça fora e olharam. O que é isso aí? É o novo jardineiro que chegou? É o novo Serviços Gerais? É o zelador? Era nós. Um colchãozinho na mão. Um ventilador e uma TV de 14. Aí nós olhávamos para o outro assim. Não duvide do poder desse Deus. Não duvide do poder desse Deus. Quando Ele tem propósito, meu irmão, a não ser que você esteja brincando com Deus, a não ser que você seja infiel a Deus, a não ser que você não tenha se convertido, a não ser que você seja uma pessoa que tenha outras intenções, mas se você tem fidelidade, lealdade, obediência, não estou dizendo que você é perfeito, que ninguém é perfeito, e eu não fui, e nunca serei. Eu estou dizendo que quando você está alinhado ao propósito de Deus, esqueça a timidez. Que Deus vai te levantar e vai te honrar. Amém? Amém? E ali nós passamos um período ali de, eu acho que foi uns 8 a 9 anos. E hoje compramos outra casa, estamos onde a gente está morando. Saímos do condomínio. Mas foi um tempo de aprendizado. Foi um tempo de aprendizado e de ensino sobre a fé de ousadia. E muitas vezes tem coisas que nos impedem para ter uma fé ousada. Como a timidez, como até a preguiça.
Deixa eu falar um pouquinho de preguiça. Posso falar de preguiça? Mó preguiça de falar de preguiça. Deixa eu falar para você uma coisa. Olha para mim. Preguiça não é de Deus, é do diabo. Eu nunca falei isso aqui, eu nunca preguei sobre preguiça, mas vou pregar hoje. Preguiça é do diabo. Se você é uma pessoa preguiçosa, você tem que botar a mão na sua cabeça e tem que dizer, todos os capetas da preguiça, sai agora. Em nome de Jesus. Porque preguiça não é de Deus. A preguiça e a timidez andam juntas. Você sabia que uma pessoa preguiçosa jamais vai alcançar grandes vitórias? Porque Deus dá bênçãos. Mas Deus não dá bênção para quem é preguiçoso. Não te ilude você achando que, o pastor disse que Deus vai me abençoar, então eu posso continuar com a minha preguiça que Deus vai fazer. Porque se Ele vai fazer com preguiça e tudo. Aqui, negativo. Deus não trabalha com preguiçoso. Pastor, mas eu não tenho nada para fazer, eu acordo meio-dia porque eu não tenho nada para fazer. A única pessoa que pode acordar meio-dia é quem dorme 6 da manhã, porque passou a noite trabalhando. Se você acorda meio-dia, você está errado. Você tem que acordar cedo e ir para a luta, porque Deus não abençoa quem é preguiçoso. E digo mais, nós estamos no culto da família. Posso falar? Você fica com raiva de mim, não. Vocês não vão me criticar, não. Você, pai e mãe, que deixa o seu bichinho dormindo até meio-dia, você está fazendo a pior besteira com seu filho. Deixa o bichinho. Às vezes o marido chega ou a mulher chega. Acorda, menino. Deixa o bichinho. Deixa a bichinha. Esse bichinho, essa bichinha, um dia vai crescer, vai criar 18 anos, 19 anos. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que se levantar para sair com currículo, para fazer curso, para estudar, para pegar não sei quantos ônibus, metrô, para ir trabalhar, para bater cartão. Sabe o que vai acontecer com ele? Porque você acostumou ele. Tu já sabe, né? O que vai acontecer, né? Primeiro ele vai ter uma luta tão grande, você vai botar fio descascado nos pés, você vai dar choque, você vai jogar água gelada, você vai derrubar a cama, vai acontecer o que... Meu irmão, você vai ter tanto trabalho para acordar uma criatura dessa. Você nem imagina. Porque a mamãe e o papai deixam o bichinho. E fazia tudo para o bichinho. E você ficou alimentando a preguiça do bichinho e da bichinha. Filho. Você tem que ter cuidado com o filho. E você que é jovem, às vezes teu pai e tua mãe te cutuca. Mano, tu faz as coisas, tu tem preguiça. Preguiça de encher garrafa. Preguiça de passar uma vassoura, preguiça de lavar um prato, você está errado. Tem um demônio de preguiça que está te comendo. Por isso que eu falo que preguiça não é de Deus, é do diabo. Por quê? Porque a gente fala aqui no Ceará, né? Está comido de preguiça. Não é assim que a gente fala? Preguiça é do diabo. Quem é de Deus, vai à luta. Quem é de Deus, determina. Imagina se aquela mulher tivesse preguiça. Não, tem uma multidão. Eu vou esperar ele dar a volta. Nunca ela tinha movido o mundo espiritual na vida dela. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça de estudar.
Não tem preguiça de fazer uma faculdade. Sabe por quê? Enquanto você está se comendo de preguiça, tem alguém estudando, tem alguém de madrugada queimando pestana, tem alguém com um livro desse tamanho, engolindo o livro. E sabe o que vai acontecer amanhã ou depois? Você vai estar chorando e essa pessoa vai estar morando numa casona, num carrão, vai estar vivendo bem, vai estar formado, vai estar conquistando, e você vai estar chorando porque você foi preguiçoso. Ah, mas eu sou velho para estudar, para aprender uma coisa diferente. Meu irmão, isso é desculpa para quem é preguiçoso. Sabe por que é desculpa? Porque a mesma pessoa que diz isso, que é velho para estudar, é a mesma pessoa que passa horas e horas numa rede social e não ganha nada na vida. É ou não é verdade? Não tem tempo, mas tem tempo para ficar diante do celular, horas e horas e horas e horas e horas, e poderia pegar esse tempo, estudar, fazer um curso, uma outra formação, aprender uma outra profissão, para crescer, para prosperar, para vencer na vida. Por isso que eu digo que preguiça não é de Deus. E eu quero dar um fim na preguiça aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Ninguém vai mais viver com o espírito da preguiça aqui, amém? Esse caboclo da preguiça vai sair hoje em nome de Jesus. Tem gente que tem preguiça até de orar, rapaz. Sexta-feira a oração. Ah, eu queria ir, mas tá com a preguiça. Tu tem preguiça até para ser abençoado, rapaz, não é possível. Até para ser abençoado tu tem preguiça. Meu Jesus amado, diga misericórdia, Jesus. Outros inimigos da ousadia da fé. O medo. Pastor, o medo é normal? O medo é normal. Mas a gente vai com medo e tudo. Ou tu pensa, quando eu não olhei para aquela casa ou naquele condomínio, eu olhei para o contrato e disse assim, meu Deus, 15 anos. Será que eu vou ter que conseguir pagar? O frio na barriga. Parece que tinha 1 quilo de gelo, um saco de gelo na minha barriga. Deus disse, vai com frio, com medo, com tudo, porque eu sou contigo. Quem tem fé e ousadia supera e vai com medo e com tudo. Medo, acanhamento. Sabe a pessoa que é... Te ajeita, homem. Levanta a cabeça, cristão. Cristão não é para andar. Teve um tempo da minha vida que eu era assim, parecia um bambu. Andava assim. Era. Deus disse, te ajeita, homem. Desde o negócio de ser acanhada. Tu não vai vencer na vida. Amém? Deus está falando contigo nessa noite, sim ou não? Te ajeita, homem de Deus. Te ajeita, mulher de Deus. Deixa de ser acanhada, porque o Deus Todo-Poderoso vai te levar para lugares grandes. Ora, tenha postura. Tenha postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Chega no lugar com presença do Espírito Santo, meu irmão. Tu não tem que chegar no lugar... Olha, sinceramente, a pessoa que vive assim, ela não tem nada na vida. Sabe por quê? Porque ela não presta para nada. Nem para vender um din-din ela presta. Outro dia eu queria chupar din-din. Amor, estou com vontade de chupar din-din. Vamos, onde é que tem din-din? Lá? Na casa da fulana. Eu cheguei lá, todo animado para comprar o din-din. Tem din-din? Ela vem a mulher. Tem. Tem mesmo. Eu acho que daquele jeito que ela falou ali. Tem din-din? Tem, mas tá mole. E rapaz, mole tá é tu, rapaz. Aí eu disse, tem de quê ela? Só tem de coco e de castanha. Diabo é isso? Eu disse, porra, eu quero isso aí mesmo. Tá bom. A mulher foi se arrastando, rapaz, pegar o din-din. Quase que eu disse assim, senhora, dá licença aqui, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu pegar esse diabo desse din-din. Deixa de ser derrotada, rapaz. Nem para vender um din-din tu presta, meu irmão.
dizendo, não seja tímido, não seja acanhado, porque você não vai conquistar nada, rapaz. Você que trabalha com venda, seja esperto, tenha postura. Tem aí? Tem, e tem o melhor. Tem din-din? Tem o melhor din-din da cidade. Sou eu que faço, ainda é abençoado por Deus. A pessoa, opa, rapaz, senti firmeza. Eu ia comprar só um de 10. Estou errado? Estou te dando um exemplo, meu irmão. Quem é acanhado, não tem nada na vida. Tu tem que ser esperto com o teu trabalho. Até para procurar emprego, meu irmão. Tu senta lá para fazer entrevista, o que é que você sabe? Eu sei fazer qualquer coisa. Não, qualquer coisa não serve não, pode ir embora. Já viu a pessoa procurando emprego? Tu sabe fazer o quê? Qualquer coisa. Não, tem vaga para qualquer coisa não. Tem vaga para profissional, que sabe fazer, que se garante. É ou não é verdade? É assim, meu irmão. Se esperta. Toma o teu lugar, rapaz. Deixa de ser tímido. O Senhor não quer usar pessoas tímidas, acanhadas. Você pode ter o melhor. Mesmo que não for o melhor, mas a sua fé ousada te leva a ter o melhor. Amém? Amém ou não amém? Ora, mas a pessoa tímida, nem para arranjar namorada presta. Porque ela não acredita nem nela, é ou não é? Deus mostra uma varoa, diz, essa varoa aí, é muita areia para o meu caminhão. Então vai morrer, miserável, com um carrinho de mão, que tu nunca vai ter um caminhão. Porque a pessoa não acredita nem nela, rapaz. Pastor, mas eu sou feio. Eu sou feio, mas eu sou de Deus. Hein? Gente, de vocês tudinho, eu era o mais feio. Você lembra daquele personagem da Praça Nossa, chamado Cocada? Era eu na versão feia. Ele era lindo. Teve uma hora que eu disse, te ajeita, rapaz. Eu digo, é mesmo, senhor, eu sou feio, mas eu sou de Deus. E Deus vai me dar uma varoa, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher me deu. Meu Deus do céu, a mulher é 10 vezes mais convertida que eu. Ela pisa no céu todo dia. Por quê? Você tem que se tocar quem você é. Deus não quer te dar fé de covardia, Deus quer te dar fé de ousadia, aleluia. Vai sair daqui hoje toda fé de ousadia, de preguiça, de acanhamento, de acovardamento, de timidez, de indecisão. Sabe outra coisa que atrapalha a nossa fé de ousadia? A indecisão. Será que tem alguém aqui indeciso? Eu era também. A mulher dizia assim, vai no supermercado e compra 1 quilo de feijão. Aí eu chegava lá, na prateleira dos feijão. Vixe, e agora? É o branco, é o carioca, é o mulatinho, é o preto, é a fava. Eu passava meia hora no supermercado para escolher um feijão, rapaz. Talvez você seja assim. Você é uma pessoa cheia de indecisão, eu não sei. Eu vou, se eu não vou, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu escolho? Para escolher uma roupa, misericórdia. Bota uma, tira a outra, vai para frente do espelho, bota essa tá boa, essa não tá, e agora, meu Deus, vai, bota a outra, vai. Começa a se arrumar 3 horas da tarde, ainda chega atrasado no culto. Deus quer tirar todo espírito de dúvida, de indecisão da sua vida. Você tem que ser uma pessoa focada. Diz assim, eu quero isso, eu sei o que eu quero, Deus já me mostrou o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu vou estudar, aonde eu vou me formar. Você que é jovem tem que dizer, eu vou estudar tal coisa, eu vou me formar em tal coisa, e eu vou. E quando vê a dificuldade, e quando vê a multidão, usar sua fé de ousadia e dizer, eu vou mover o mundo espiritual em nome de Jesus, e eu vou até o fim. Isso é a fé de ousadia. A fé de ousadia é uma fé que se expressa. Meu Deus, a gente tem que ir embora. Mas rejeite toda timidez, toda preguiça, toda dúvida, toda covardia, todo medo. Sabe por quê? Porque nós temos de onde tirar toda a fé de ousadia. Deixa eu encerrar agora aqui dizendo. Sabe quem nos dá a fé de ousadia? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus. Diga, o Senhor Jesus. Projeta aqui para mim, meu filho. Efésios 3, do 11 ao 12. Abre na sua Bíblia aí para você marcar. Efésios 3, do 11 ao 12.
Olha só. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai. Pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Quem nos dá ousadia e confiança? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquele contrato que você vai assinar? Sabe aquela venda que você vai fechar? Aquela compra que você vai fazer? Aquele emprego, aquele negócio que você vai fechar? Você tem ousadia e confiança mediante a fé em Jesus. Você tem que olhar para você e dizer, eu vou com ousadia. E eu vou de cabeça erguida. E eu vou fazer essa prova e eu vou passar em nome de Jesus. E eu vou estudar esse negócio aqui e eu vou aprender em nome de Jesus. É assim. Amém? Segundo. Primeiro é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, a oração. A oração nos dá ousadia. Bota para mim aí Atos 4:31. Atos 4:31. A oração nos dá ousadia. Olha o que diz aqui. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, que é a mesma ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram. Quando eles oraram, o lugar tremeu, o Espírito Santo desceu e eles ficaram ousados. E saíram anunciando a palavra de Deus. Você já notou como você se sente renovado, cheio de ousadia depois que você ora? Sabe aquele dia que você está desanimado, aí você vai orar, que depois que termina de orar, você se levanta e diz assim, agora eu vou enfrentar esse gigante. Terceiro, a comunhão com Deus. A comunhão com Deus nos dá ousadia. Coloca para mim o próprio capítulo 4, versículo 13. 13. Quatro, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia estado eles com Jesus. Ou seja, o pessoal lá, os judeus da época, olharam para Pedro e João e viram a intrepidez que eles tinham. E sabe como é que eles reconheceram essa intrepidez? Porque eles se admiraram que eles tinham estado com Jesus. Ou seja, eles tinham comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus tem intrepidez, porque o mundo espiritual conhece quem tem comunhão com Deus. Ah, pastor, mas lá onde eu trabalho é cheio de treva. É cheio de treva. Está os capetas tudo lá, mas quando você chega com intrepidez, cheio de luz, os capetas olham assim, opa, chegou o homem e a mulher de Deus. Chegou a luz. E a luz chega mesmo pisando firme. Eu sou luz. Pronto, cheguei. E as trevas têm que se dobrar diante da luz. Amém? Porque a luz, não é porque eu sou luz, não, é porque a luz está em mim. Porque eu tenho comunhão com Deus. É assim que funciona. Quarto, a experiência. Coloca para mim 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37. Sabe outra coisa que nos dá ousadia? Experiência. Olha aqui. Lembra de Davi que eu falei? Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Isso aqui Davi ia enfrentar o Golias, o gigante. Só que antes de Davi enfrentar o Golias, ele tinha enfrentado dois outros inimigos. Qual é o nome deles? Está aqui, ó. O leão e o urso. Olha que interessante. Deus nunca vai colocar o gigante primeiro. Antes ele vai colocar o leão e o urso para você enfrentar. Se você tem medo, preguiça, timidez de enfrentar o leão e o urso, nunca você vai vencer o gigante. Sabe quem deu experiência para Davi vencer o gigante? A luta com o leão e a luta com o urso. Ele disse, Deus foi comigo para enfrentar o leão e o urso, esse gigante aí não vai ser nada, eu vou vencer ele também.
Quais são os gigantes e os ursos os leões e os ursos que você tem enfrentado na sua vida hoje? Vai servir para você vencer os gigantes de amanhã. A experiência serve muito. Não joga fora as tuas experiências. E por último, a motivação, Filipenses 1,14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui Paulo estava preso. Paulo estava preso. E porque Paulo estava preso, aí ele falou aqui das algemas, ele estava algemado, estava preso. A igreja que ele pastoreava, ao invés de ficar tímida, ao invés de ficar com medo, a igreja passou a pregar com mais ousadia. A igreja se motivou mais ainda. Você quer usar a fé com ousadia? Se motive. Se motive com seu líder. Quando o seu líder chegar assim, vamos fazer isso. Vamos lá, pastor. Vamos fazer isso, líder de célula. Vamos lá, meu líder de célula. Vamos lá fazer. Vamos lá. Eu estou pronto para enfrentar o que for preciso enfrentar. Vamos junto. E nós vamos vencer. E Deus é conosco. E Deus vai abençoar. Eu tenho falado que Deus vai fazer grandes coisas ainda este ano na nossa vida, na nossa igreja. Já está fazendo. E vai fazer muito mais. E quem crê, verá. E quem não crê também, verá do mesmo jeito. Fique de pé.